Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Agro na Prática. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso vídeo sobre correção da análise de solo. Para quem ainda não assistiu os nossos vídeos anteriores, temos um vídeo relacionado à coleta dessa análise em campo e o segundo vídeo que trabalha sobre a correção do solo quando faz a aplicação de calcário, a nossa calagem. E agora estaremos continuando a interpretação da nossa mesma análise de solo com a aplicação de MAP, de nitrogênio e fósforo. Mas antes da gente começar o nosso vídeo aqui, eu gostaria muito que você desse um joinha aqui no nosso vídeo para dar uma ajudada, uma fortalecida aqui também no nosso canal e que você ative o sininho de notificações para que quando a nossa notificação chegar até você, você conseguir observar que tem um novo vídeo prontinho para te agregar conhecimento. E também siga a nossa página no Instagram, @oagro_na prática, onde lá estarei postando alguns quizzes, algumas outras novidades para vocês, além do que eu apresento aqui no YouTube. Então, sem mais conversas, vamos ao que interessa, iniciando agora a nossa continuidade da análise de solo. Então, aqui temos a análise da empresa Conceito Agronômico, a qual estamos trabalhando sobre ela, na correção do nosso solo. E hoje estaremos trabalhando sobre o MAP, o nitrogênio e o fósforo. E quando a gente pensa em nitrogênio, o que a gente tem que avaliar primeiro, na análise? Nada mais, nada menos do que o teor de matéria orgânica do solo, Quanto que o nosso solo possui de matéria orgânica? A gente pode observar que se você olha dentro da análise, você não encontra alguma variável escrita assim, N e uma quantidade aqui, um valor absoluto. Não tem. Porque o nitrogênio, por ele ser um nutriente que ele é muito dinâmico, não é possível de termos um valor específico deste nutriente. Então, trabalhamos com a matéria orgânica. Então, é sempre interessante observarmos este valor de matéria orgânica. Quanto que eu sei de matéria orgânica presente no meu solo? Quando nós temos aqui na análise em gramas por decímetro cúbico, nós temos aqui 16 gramas por decímetro cúbico de matéria orgânica na profundidade de 0 a 20. Isto quer dizer que temos 1,6 gramas de 1,6% de matéria orgânica no nosso solo. É um valor muito baixo, tá? O correto é termos aproximadamente entre 4 e 5% de matéria orgânica. Então, aqui teremos que aumentar os nossos níveis de nitrogênio no solo. E também estaremos avaliando a quantidade de fósforo do nosso solo. A gente pode observar aqui na nossa análise que ele apresenta 3,7 miligramas por decímetro cúbico. No nosso vídeo anterior, eu também apresentei sobre a importância da análise textural, que também está muito correlacionada com as quantidades de nitrogênio e de fósforos que serão aplicadas na nossa área de trabalho. Então, pessoal, olha só, nós temos aqui a argila, Em 1 kg de argila nós temos 284 gramas de argila, temos 216 gramas de silt, 500 gramas de areia. Logo ao lado, nós temos aqui a porcentagem desses materiais presentes no solo. Argila, 28,4%, silt, 21,6% e areia, temos 50%. Agora, como é que a gente faz para descobrir se o nosso solo ele é arenoso, se ele tem textura média ou textura argilosa? Alguns pesquisadores já avaliaram e encontraram parâmetros aos quais a gente pode chegar num certo nível. E eles demonstraram que um solo com baixo teor de argila, ele apresenta entre 0 e 15% de argila. Um solo com textura média, ele apresenta entre 16 e 35% de argila. E alto, acima de 36% de argila. Então, observando aqui a nossa análise, em qual é o teor de argila presente aqui na nossa amostra? Então, quem disse que é o teor médio, acertou. Por quê? Porque o nosso teor de argila, aqui não é 28,4% de argila? Ele está entre 16 e 35. Então, quem diz que o nosso teor de argila é médio, acertou. Então, vamos começar a entender o porquê que isso aqui é importante. Quanto mais alto o teor de argila do solo, alguns nutrientes, principalmente o fósforo, ele tem perdas muito acentuadas. Ou seja, por ser um nutriente
que ele não apresenta mobilidade, ele se retém muito no solo. E quanto menor a quantidade de argila, mais fósforo ele está disponível para as plantas. Então a quantidade a ser aplicada ela é um pouco menor. Mais para frente eu mostrarei para vocês essa relação. Então vamos começar pela necessidade de fósforo exigida pela cultura. Então já tem pessoas que realizaram pesquisa, que trabalharam e encontraram parâmetros para nos dizer, olha, o seu solo, se ele apresentar, vamos supor aqui, uma quantidade entre 0 e 2 miligramas por decímetro cúbico, em um teor de argila menor do que 15%, para a cultura do eucalipto se aplica 60 quilos. Um solo que apresenta um teor de argila entre 6 a 8 miligramas por decímetro cúbico, onde um solo apresenta 35% ou mais no teor de argila, para a cultura do eucalipto, eu aplico 60 quilos. Então alguém já estudou isso para a gente, certo? Então nós já temos um parâmetro aonde eu irei tirar de base para os meus cálculos. Vamos voltar lá na nossa análise, para a gente poder dar uma observada nos nossos valores? Vamos lá. Epa! Então, olha só, analisando aqui a nossa análise, nós temos um teor de fósforo de 3,7 miligramas por decímetro cúbico, correto? Há um teor de argila, né, que está entre 16 e 35, é um teor médio. Então, vamos lá na nossa tabelinha. Olha a tabelinha. Nosso teor está onde? 3,7. Ele está entre 3 e 5. Qual é o nosso teor de argila no solo? Está entre 15 e 35, né? 16, 35, lá que a gente avaliou. Ou seja, olha só a quantidade que temos que aplicar. 70 quilos, certo? Então, nossa planta, para que ela consiga se desenvolver bem, é necessária uma quantidade de 70 quilos por hectare de fósforo a ser aplicado. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro parâmetro, certo? 70 quilos de P2O5 que meu solo necessita para as condições apresentadas na minha análise. Beleza? Na minha análise, ela apresenta 3,7 miligramas por decímetro cúbico, há um teor de argila entre 15% e 30%. Na cultura do eucalipto, eu aplico 70 quilos. Beleza? É o que a minha cultura necessita para que ela tenha um excelente desenvolvimento. Então, vamos dar nossa continuidade aqui para os cálculos. Eu tenho na análise 3,7 miligramas por decímetro cúbico. Preciso descobrir o que isso representa em quilos por hectare. Porque vocês concordam comigo que no meu solo já tem uma certa quantidade já de fósforo? Eu não preciso aplicar 70, eu aplicarei o que está faltando para chegar a 70, certo? Existe uma conta que é um macete bem facinho. É o valor de P presente na nossa análise multiplicado por 2. Este valor nos trará o que o nosso solo possui em quantidades de fósforo ali, já presentes disponíveis para a cultura. Então, uma continha muito básica, 3,7 miligramas por decímetro cúbico, o valor encontrado na nossa análise, vezes 2. Então, nosso solo, em uma área de 1 hectare, né, e a nossa amostra diz que temos 7,4 quilos de fósforo disponível. Mas a cultura, ela necessita de quanto? De 70 durante o seu ciclo, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar os 70 que ela necessita e vamos subtrair do 7,4, que é o que já temos disponível no solo. Então, nós temos aqui 62,6 quilos de fósforo em déficit, ou seja, falta eu aplicar essa quantidade de fósforo para que a minha cultura tenha um bom desenvolvimento. Beleza? Até aqui tudo bem, né? Então vamos continuar. A gente faz uma regrinha de 3. 62,5 é exatamente o que eu preciso aplicar, correto? Só que o fósforo ele tem uma particularidade. O nosso teor, né, de argila é média. E a nossa calagem lá atrás ela vai ser muito forte, muito acentuada. Então, a gente tem uma margem de apenas 25% de aproveitamento de todo o fósforo que vai ser aplicado.
Ou seja, a cada 100 quilos de fósforo, a minha cultura ela vai absorver apenas 25%, ou seja, os outros 75% do fósforo ele será perdido para o solo. A planta não vai conseguir tirar ele, ele vai ficar imobilizado lá. Então, a gente pode observar que é uma perda muito grande. Se fosse um solo arenoso, onde o teor de argila é bem mais baixo, e nós tivermos uma calagem já interessante, os valores podem chegar até 50% de aproveitamento. Então, quanto mais argiloso e quanto mais complicado o nosso solo estiver em relação à calagem, os nossos teores de absorção de fósforo pela planta serão muito menores. Então, continuando nossos cálculos, nós teremos 62,6 vezes 100 dividido por 25. Então, nós teremos que aplicar no nosso solo uma quantidade de 250 quilos de fósforo. Nossa, Iago, mas temos que aplicar 250 quilos para suprir 62,6? Sim, temos que aplicar 250 quilos de fósforo. Mas agora, o que a gente começa a analisar também? Porque a gente encontrou que a gente precisa aplicar, certo? Mas existem diversas formulações de fósforo, né? Diversas fontes para mim utilizar de produto. Temos de vários NPKs que tem no mercado. Temos o 414,8, 20,020, 430,16, 0,30,0, ou seja, são formulações presentes no mercado, onde quando você vai a uma empresa agropecuária comprar um insumo, ela vai te passar a formulação dela. Então, em cima da formulação dessa empresa, você irá trabalhar a continuação da sua análise, correto? Aqui na minha região, onde eu me situo, na cidade de Palmeiras, Goiás, eu encontrei um produto NPK, né? Ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio, que representa 9,4600. Ou seja, eu tenho em 100 quilos do produto 9,4600, eu tenho 9 quilos de nitrogênio, eu tenho 46 quilos de fósforo e 0 de potássio, certo? Então, através deste valor, nós iremos trabalhar a nossa quantidade por hectare. Então, vamos lá. A cada 100 quilos, né, como eu havia dito a vocês, nós temos 46 quilos de P, né? Então, qual que é a nossa continha aqui? 250, que é o valor que a gente calculou, certo? Vocês lembram aqui deste cálculo, ó, todo este cálculo aqui, então, 250 vezes 100 dividido por 46. Iago, mas e se aqui fosse 130? Aí você pegaria 130 e colocaria aqui. Ah, mas e se o meu fósforo aqui eu utilizasse o 4,14,8? Aí no lugar do 46 aqui de baixo, você colocaria o 14. Então, a sua análise ela vai dar valores diferentes sempre, porém a forma de realizar o cálculo não muda, certo? Então aqui nós podemos ver que teremos que fazer uma aplicação de 543,4 quilos por hectare, não de fósforo, mas do produto 9,4600. Ou seja, eu terei que aplicar 543,4 quilos por hectare do produto 9,4600 para suprir uma quantidade de 256 quilos de fósforo, onde a minha planta irá absorver apenas 62,6 quilos do produto. Resumidamente é isso. Certo? Então vamos continuar aqui com nossos cálculos. Agora para nitrogênio. Vocês viram que o fósforo a gente já encerrou, certo?
Agora, vocês lembram que eu mostrei para vocês lá na análise que a gente não consegue encontrar o valor de N da mesma forma que encontra para cálcio, para magnésio, para enxofre, para zinco, ou seja, tanto para macro quanto para micro, o nitrogênio ele não tem um valor absoluto presente na análise, porque ele está agregado no teor de matéria orgânica. Então, o nosso solo, né, ele necessita de uma quantidade onde na análise ele apresentou 16 gramas por decímetro cúbico, né? Então, entre 16 e 40, nós temos que aplicar 40 quilos de nitrogênio. Já é uma pesquisa realizada, né? Já teve pesquisadores que falaram quais os valores, os parâmetros, correto? Então, a gente não tem que ficar buscando como é que, quanto vou pôr, quanto que eu vou aplicar. Já tem na literatura, é só você pesquisar a cultura que você vai implantar. Ah, Iago, mas e se for soja, na soja for 100? Você vai pesquisar na literatura quanto que é na soja. O mais recomendável seria, ao comprar a semente, você falar com aquele revendedor e ele vai te dizer quantas sementes vai ser aplicadas ali no plantio por hectare e qual a recomendação daquela cultura. Ele vai te dizer quanto de N, quanto de P e quanto de K, para que aquela semente tenha um bom desempenho germinativo e te dê boas produtividades lá na frente, correto? Então, toda cultura, toda pessoa que for te vender um insumo, todo profissional, ele sabe a quantidade nutricional que tem que ter no mínimo ali para ter uma boa produtividade, correto? Então, vamos continuar aqui a nossa análise. Então, a gente pode observar que teremos que aplicar 40 quilos de nitrogênio, porque a nossa análise ela apresentou um teor de matéria orgânica de 16 gramas por decímetro cúbico. Então, vamos realizar o cálculo para o nitrogênio. Vocês perceberam que na nossa fórmula ela já tem uma certa quantidade de N? Não tem aqui uma certa quantidade aqui? A gente já calculou para P, né? Agora a gente tem que saber de N. Então vamos continuar aqui. Temos 543,4 quilos sendo aplicados por hectare para suprir a nossa quantidade de fósforo. Então uma continha simples. 543 vezes 9 do N. Tá vendo que agora eu mudei o valor? Olha só. Aqui agora eu coloco 9 e divido por 100. Eu terei 48,87 quilos de nitrogênio. Ou seja, quando eu aplico o meu fósforo, ele já me traz de presente, digamos assim, 48,87 quilos de N. Eu necessito de quanto? De 40. Passou um pouquinho? Passou. Mas o nitrogênio ele é um elemento muito móvel, muito dinâmico no solo. Então existem perdas por lixiviação. Então tá tudo ok. Certo? Ah, Iago, mas e se fosse uma quantidade menor, vamos supor 30, mas a cultura precisa de 40, o que eu ia ter que fazer? Aí sim, ou você encontraria uma formulação onde apresentasse um pouquinho a mais de nitrogênio, mas caso não tenha, não há nenhum problema. Você compra um pouco de ureia e faz essa relação para a ureia, porque a ureia ela é 45,0000. E aí a gente faz a continha e aplica somente o que está faltando. Foi 30, falta 10, então faz a continha relacionada para aplicar somente 10, certo? Então aqui a gente, na nossa recomendação, aqui na nossa análise, nós temos 40 quilos que precisamos, estamos aplicando 48, porque ele veio de presente junto com o fósforo, certo? Porque a nossa formulação ela é assim. Acredito que se aqui fosse um 8, a gente estaria bem em cima dos 40, né, da quantidade aqui. É sempre bom a gente analisar uma amostra de um produto onde ele seja bem compatível. Nesse caso aqui foi bem interessante, porque a quantidade de fósforo aplicada do formulado, ela foi bem condizente com a quantidade de N, então casou bastante a ideia aqui, né? Ficou muito interessante isso daqui. Se faltar, aplica a ureia, certo? Se não, tente encontrar uma formulação mais próxima do desejado. Mas quanto que eu vou aplicar na área total, né? O nosso formulado 94600
A gente observou que é preciso 543 quilos vezes a área total que vai ser aplicada na nossa amostra, né? Então aqui a gente tem uma área, essa análise nossa aqui, ela representa a área 3, certo? A área 3 apresenta 4,3 hectares. Então é uma continha muito básica, muito simples. O formulado é 543 quilos vezes 4,3, que é o tamanho da nossa área de implantação. Então, cálculo muito simples, nós teremos que comprar, né, 2.335 quilos do formulado para ser aplicado nesta área 3. A área 1 e 2 são outras análises, tá? Conforme a área 3, eu dividi, né, em sub-áreas, peguei a amostra de solo em cada uma dessas áreas, de 0 a 20, 20 a 40, e fiz análises diferentes, para mim ter uma melhor homogeneidade do meu solo e conseguir ter parâmetros nutricionais diferentes, para que eu possa ter uma correção que seja bem próxima ao ideal que a minha cultura precisa. Mas também o nosso trabalho ele refere-se a eucalipto. Quando a gente fala de soja, nós aplicamos a área total. A gente coloca no esparramador ou ele vai juntamente com a semente lá na plantadora e faz via suco, correto? Mas por ser eucalipto, a aplicação ela é em cova. E por ser uma aplicação em cova, ela é direcionada na planta. Mas para isso, eu tenho que fazer um cálculo um pouco diferenciado aqui. Eu tenho que saber meu espaçamento entre plantas. Quanto que vai ser entre linhas e entre plantas? Entre plantas, foi avaliado, né, lá na área que nós trabalharemos o espaçamento de 2,25 entre plantas e 3 metros entre linhas, né? Ou seja, cada linha vai ficar 3 metros uma da outra e cada planta uma atrás da outra a 2,25 metros. Então, multiplicando aqui, nós temos uma área de 6,75 metros quadrados por planta de eucalipto. Então, nós temos área por hectare, que é 10 mil metros quadrados, correto? O que é 10 mil metros quadrados? É uma área de 100 de largura por 100 de comprimento. Eu tenho 1 hectare. Quando eu pego 1 hectare, né, em metros, tenho que colocar na mesma unidade de medida, porque senão a gente não consegue realizar a conversão. 10 mil metros dividido por 6,75 metros quadrados. Aqui nós teremos 1.480 plantas, 1.481, mas vamos arredondar para 1.480 plantas por hectare. Mas aí, a gente não está aplicando 543 quilos de 9,4600? Isso aqui é aplicação se fosse a lanço em área total. Mas a aplicação tem que ser localizada em cova por planta. Outra cultura que faz aplicação localizada, abóbora, também é por mandioca, certo? Então existem culturas agronômicas, maracujá, uva. Então são culturas que você não faz aplicação a lanço, mas sim em cova, perto do sistema radicular, para ter alta eficiência. Então aqui nós temos 543 quilos de 9,4600. Vamos pegar este valor e multiplicar por 1.000. Por quê? Porque aqui não está em quilos. Agora eu quero saber em gramas. Quantas gramas eu tenho desse produto aqui? E vou dividir por 1.480 plantas. Correto? Porque quando eu faço essa divisão, eu vejo que eu tenho 360 gramas de 9,4600 por planta de eucalipto. Se eu não multiplicar por 1.000, eu posso fazer a divisão aqui normal. Eu terei um valor de 0,360 quilos. Eu não entendo o que é 0,360 quilos. Não fica mais fácil eu falar assim para o meu operador? Falar, olha, você tem que aplicar 360 gramas de 9,4600 por muda. Ele vai entender. É mais fácil do que eu dizer para ele ter que aplicar 0,360 quilos, né? Não dá para a gente entender. Para ele entender. Então a gente multiplica por 1.000 para jogar em gramas para ficar fácil do operador entender. Então por planta nós vamos aplicar 360 gramas de 9,4600. Correto, pessoal?
Então aqui fica mais um vídeo para vocês do Agro na Prática, onde eu acabo de ensinar a vocês a aplicação de MAP, né, de nitrogênio e de fósforo. Fiquem atentos aqui também no sininho de notificações, porque vai aparecer um vídeo sobre o potássio, que estará logo logo disponível aqui no canal. Beleza? Então até mais, o Agro na Prática volta na próxima.